Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos, mais um franguinho começando, cheio de boas resenhas, boas discussões. E você aí que está nos assistindo, que gosta do franguinho, dê seu like, espalhe para os amigos. Então vamos começar? Fala, gente. Oi, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. As manchetes do dia. Sem saber que rumo tomar e afogado no escândalo das joias, casal Bolsonaro se reencontra nos Estados Unidos para organizar os próximos passos. Faz 5 anos que Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram brutalmente assassinados no Rio de Janeiro. Até hoje, não se sabe quem mandou matá-los. Será que vamos chegar a 6 anos? Quem manda é a grana. FIFA decide fazer a próxima Copa do Mundo com 48 seleções. Vai ser uma baciada de jogo ruim. Gerard Piqué disse ter ficado em choque ao receber a notícia de que seu amigo Dani Alves tinha sido preso por acusação de estupro, mas disse também que se Daniel fez isso, tem que ser punido exemplarmente. Aqui no Brasil, nenhum jogador abriu a boca. Botafogo no Rio, São Paulo e Corinthians em São Paulo são eliminados por times pequenos e ficam fora da disputa pelos títulos estaduais. E os racistas continuam às soltas? O técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos, foi chamado por um torcedor do Brasil de Pelotas de negão filho da puta. Foi xingado também de Hélio Viado. Pois é, gente, o técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos, sofreu uma injúria, um crime de racismo, foi ofendido por um torcedor quando a Ponte Preta foi jogar no estádio do Brasil de Pelotas, no dia 8 de março. Um torcedor xingou o técnico, Hélio dos Anjos, e inclusive o episódio está na súmula do jogo, e o Hélio ficou muito consternado, porque em 35 anos de profissão como técnico, isso nunca tinha acontecido com ele, e bem no dia do aniversário dele. Bom, o episódio foi parar na súmula, e agora a gente espera as providências, né? Porque um caso desse de racismo é crime. É muito difícil o brasileiro entender isso, né? Principalmente o brasileiro branco, que não passa por isso. Então, é crime e vamos esperar aí as consequências, os julgamentos, as providências que vão ter que ser tomadas. De repente, o clube tem que ser punido, já que o seu torcedor não sabe se comportar, né? De repente, o clube é punido. Vamos ver como vai ser o desenrolar disso. O Franguinho tá de olho. Vamos começar? A Copa Libertadores já avança a todo vapor com a fase prévia que vai definir os últimos clubes que se juntam aos já classificados na fase de grupos em busca da glória eterna. E toda vez que a gente fala em Libertadores, parece que surge como uma sombra, como um fantasma, Boca Juniors. O time argentino sobe, desce, está bem no Campeonato Nacional, está mal, mas sempre é uma pedra no sapato, sempre é aquele adversário que todo mundo quer evitar. Continua assim? E eu pergunto a vocês, franguinhos, tem favorito esse ano? A gente pode esperar mais uma temporada de domínio total dos brasileiros ou é para temer os vizinhos aqui do lado? Gente, vem mais uma Libertadores da América por aí. O Boca Juniors é sempre colocado como um bicho-papão, mas esse bicho-papão tá mortinho há um bom tempo, viu, gente? Tá debaixo da cama mesmo, né? Já não é mais o grande Boca. Houve uma época que o Independiente era o grande time da Argentina, mas a partir de 2000, um pouquinho antes, o Boca começou a ganhar muitos títulos na época do Carlos Bianchi, como dizem lá na Argentina, e do Riquelme, outros grandes jogadores. Mas hoje já não assusta tanto, não. Eu acho que o time que assusta todo mundo hoje na Libertadores chama-se Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras, guardado as suas devidas proporções, isso até estava no texto discutido aí, resolveram não usar, né, Gini? Mas eu vou usar. O Real Madrid da América do Sul é o Palmeiras. O Palmeiras é o time mais equilibrado, tem mais dinheiro, não tem um elenco assim que dê realmente muita reposição, mas hoje é o time a ser batido. Isso porque o Flamengo também está brigando com ele mesmo há algum tempo. Mas também, se melhorar, é muito melhor que o Boca. Na minha opinião, o Brasil vai ser campeão da Libertadores novamente. O Palmeiras é um timaço. O Palmeiras é um timaço. Me dói falar isso, mas é verdade. Tem mais grana, tem mais jogadores,
tem jogadores melhores, tem um técnico muito bom, e é isso aí. É o time a ser batido. A diferença de investimento ela é abissal, né? A realidade econômica da Argentina, hoje, em comparação com o Brasil, torna até difícil a gente fazer algum parâmetro, né? Porque o cheque aqui está liberado e as equipes brasileiras, no caso do Palmeiras, né? com uma senhora mecenas, literalmente. Então, tem tudo para ser mais um ano de domínio brasileiro, ainda que os times, né? Jogar contra o Boca na Bombonera é uma experiência que eu diria que transcende o futebol, né? Algo que o jogador gosta de ter no currículo, e sair de lá com um bom resultado, melhor ainda. Nunca é fácil, mas tudo indica que a gente vai ter mantido essa sequência de brasileiros levantando o troféu, até pelo número, né? Até pela quantidade. É um bom indício de que a gente vai ter mais Brasil fazendo a festa no Maracanã, não é isso? Exatamente, está marcado para o Maracanã. Eu queria só fazer um pequeno comentário, que é o seguinte: apesar do número de jogadores que falam a língua espanhola tá cada vez maior no nosso futebol, os brasileiros continuam sendo muito emocionais, né, dentro de campo. A gente ainda vê os nossos times caindo na pilha dos jogadores, especialmente argentinos e uruguaios, né? Mas com uma facilidade, cara, até você fica olhando e fala, meu Deus do céu, será que não estão percebendo? Então, acho que quando a gente melhorar nesse quesito, vamos dizer assim, usar mais a cabeça, que agora é moda, né, fazer isso aqui, eu acho que a gente vai ter mais sorte. Apesar de eu concordar com vocês que, tecnicamente, a gente está dando, não sei se um banho, mas a gente está na frente dos argentinos, né? Pegando carona em tudo isso que vocês falaram, a gente tá entendendo, né, que o futebol moderno, hoje em dia, um dos grandes pilares do futebol moderno é isso aqui, né? É o din-din, né? E falando em din-din, é o que vocês aí disseram. O Palmeiras, né, é o banco do tio Patinhas na Libertadores. Tem o banco do tio Patinhas atrás dele. Da tia Patinhas. Que tem a sua número 1, deve estar cheio de número 1 no cofrinho da Tia Patinhas. Então, assim, realmente, pensando dessa maneira, o Boca Juniors, né, fica meio, assim, fica complicada a situação do Boca Juniors. Debate Franguinho, um debate bem temperado. Pois é, um estudo conduzido por cientistas sociais das universidades de Toronto, no Canadá, e de Washington, nos Estados Unidos, concluiu que, pelo menos na primeira divisão do campeonato italiano, jogadores negros são punidos com mais rigor pela arbitragem do que atletas brancos. Os pesquisadores Beatrice Magistro e Morgan Wack analisaram 8.000 partidas do Calcio, futebol italiano, disputadas entre as temporadas de 2009/2010 e 2020/21, ou seja, 11 anos, para identificar essa distinção nos critérios do apito, dependendo do tom da pele do infrator. Os jogadores negros, a título de informação, recebem 16% a mais de cartões em relação aos atletas brancos. Olha aí. Eu acho que são números bastante preocupantes, inclusive porque é uma pesquisa que retratou um período relativamente longo, né, do futebol italiano. 11 anos. E a gente sabe que ainda persiste, e agora tem voltado a ser muito forte, um sentimento de xenofobia, um sentimento de rejeição ao estrangeiro, ao negro, ao imigrante. Né? Ele é muito aceito quando é para dar o espetáculo, quando é para fazer um showzinho, né? Ele é muito aceito. Mas quando ele começa a tomar o protagonismo da estrela local, quando ele começa a ser mais importante que o italiano, o alemão, o inglês, em certa forma, isso acaba. O espanhol, agora a gente tem visto lá com o Vinícius Júnior, né? Isso começa a se refletir nesse tipo de atitude. Porque, como a gente viu com o próprio Vinícius Júnior, acaba sendo um ambiente muito hostil para o jogador mostrar o seu talento. E só uma coisa, Gini, corroborando o que você acabou de dizer, eu acho que esses 16% a mais de cartões, né, eles são um número alto, né? Se você fizer a conta, é um número alto. Você pegar
E esses caras pegaram esse período de 11 anos, tal. E só na Itália, eles analisaram só o calcio italiano, né? Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente levar em conta, que é o que a gente está vendo, esse estudo, ele só traduz em números o que a gente tem visto nos últimos anos. E agora, especialmente na Espanha com o Vinícius Júnior. Quer dizer, é uma coisa que a gente está vendo, olha, está acontecendo, e os caras vêm com esse estudo, o pessoal da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e uma de Toronto, no Canadá, e transformam em números, quer dizer, é batata, né? Eu acho que a dívida de nós brancos com os negros, com os mais pobres, vamos colocar assim, é um negócio impagável, né? Porque eu vou falar para você, é uma exploração desde que o mundo é mundo, né? Então é muito complicado isso, e é muito complicado também pagar essa dívida, até porque não fomos nós que fizemos, mas a gente continua repercutindo, de alguma forma. A gente se beneficiou disso, né? É a mesma coisa você comemorar o Dia do Índio, mas a gente mora na terra dele, né? A gente roubou a terra dele. A gente, entenda, entendeu? Os portugueses chegaram aqui, para a história são colonizadores, para mim são genocidas. Eles mataram, né? Inclusive acabaram com as línguas indígenas, que hoje são línguas mortas, e o Tupi-Guarani, por exemplo, é uma língua maravilhosa. Se você analisar e for estudar, é um negócio fantástico. Mas a língua portuguesa também é ok. Então, era outro tempo, o tempo dos conquistadores, ou coisa que o valha, ou dos matadores, dos assassinos. O problema realmente é o racismo. A Europa é racista, gente. Eles não gostam, e não é do preto sul-americano. Eles não gostam da gente, não gostam, eles acham que o mundo é lá. A própria FIFA determinou certas coisas agora no Congresso, que claramente trabalha para a Europa. É o continente mais rico, é onde o futebol é mais rico, eles deram um jeito de ficar ainda mais rico, e há uma exploração constante. O Vinícius Júnior é o macaquinho que eles botam para fazer festa no estádio, no gramado. Exatamente. Se ele andar sozinho no meio da rua, lá vão bater nele, vão falar, ô, Criolinho, aquela coisa toda. E os caras são assim, são racistas. Ao politicamente correto, e quando a gente fala generalizando, é até cruel e talvez injusto, mas eles são assim. Eu sou descendente de italiano, Camossi, Berardelli, Quartarolo e Todeschini. Eu via como atuavam minhas avós, sabe? Eles tinham essa coisa, eles trouxeram de lá. E, sabe, e não é só contra o cartão amarelo. Por exemplo, houve um estudo aí que o Neymar, com todos os defeitos que ele tem, mas é um grande jogador, desde que ele chegou no Paris Saint-Germain, ele é o jogador que mais recebeu falta no mundo. Mais recebeu falta no mundo. 800 e poucas faltas, 858 faltas em 700 e poucos jogos. 893 em 220 jogos. O Neymar também não é branco, não, né? Tem essas coisas, gente. É verdade. Então não adianta a gente fingir que não tem e falar, não, o mundo melhorou. Infelizmente, o mundo piorou. O que melhorou foi isso aqui que nós estamos vendo, a tecnologia, que é feita pelo homem também. Então, essa parte vai bem. Como a Raquel, que esteve aqui em outro franguinho, disse, futebol é um retrato da sociedade, né? Do que acontece fora de campo. Dentro do campo é a mesma galera que está fora de campo. Então, se o bloco é racista, o torcedor vai ser racista. E assim, é óbvio que esse estudo foi feito no futebol italiano durante 11 anos, por duas universidades de países que vão sediar a próxima Copa, né? Então, talvez tenha ali uma motivação, os números, né? Mas, assim, a gente também vê muito racismo aqui, né? O que a gente vai falar aqui nesse franguinho, vai falar do Hélio dos Anjos, que é um treinador da Ponte Preta que foi ofendido no dia do aniversário dele num jogo de futebol por um torcedor. Agora, assim, realmente, pagar essa dívida, concordo, Quartarolo, é quase impagável. Mas, pô, podia começar a aliviar, né? A humanidade só evolui, gente. Pelo amor, onde esse trem vai dar? Vai cair na terra plana esse trem? Deve ser, né? Porque, putz, grila, tá muito punk. Tá muito punk, a gente não aprende nunca, a gente não aprende a jogar com os argentinos, que são manipuladores da psique, e também não aprende a lidar com o outro. Gente, o cara não é negro, o
cara é um ser humano. O cara tem nariz, olho, né? Orelha, boca, igual a mim. Não tem nada Sangue de diferente. vermelho. Eu vi uma entrevista do Caetano Veloso outro dia, e que entre as coisas sempre inteligentes que o Caetano fala, ele pode ser discutido, mas é inteligente, é um camarada inteligente. Ele disse que o Brasil precisa de uma segunda abolição. Almoço falando mal das estrelas, um quadro que não requer explicação. Olha, amigos, o Lineker é um jogador que é um mito na Inglaterra e era um homem que fazia um comentário na BBC, que é uma estatal do governo britânico, aliás, muito bem respeitada no mundo todo. Fez críticas ao governo, foi afastado do programa e os jogadores de futebol se posicionaram ao lado dele. Não quiseram nem dar entrevista ao outro comunicador que estava no programa. Isso se solidarizando com o grande Lineker. O Mané, que é um jogador africano, ganha muito dinheiro hoje e sempre diz o seguinte: eu jogo para ajudar o meu povo, o meu país. Ele sabe o que é passar fome. O Lineker nem tanto. Mas são posições que a gente não vê em outros lugares, ou pelo menos há exceções, é claro. Mas aqui no Brasil, por exemplo, o jogador está numa bolha. Ele não tem prática social. Há aqueles que de vez em quando aparecem dando um presentinho no fim do ano. Mas é o tal negócio que a gente já ouviu muitas vezes, é que a gente sabe. Fome dá todo dia. A gente almoça, janta, toma café e a gente acha que dando uma vez só já resolve, né? Tem que participar mais. E se carece muito, o cara do futebol que tem nome, falar, para inclusive fomentar mais esse tipo de ação. É até um dever para quem ganha tanto e que pode dar um pouco mais. Parece que o jogador de futebol acha que o mundo é só seu umbigo. Mas já falei até demais. Agora os meus companheiros aqui do Franguinho vão debater esse assunto, que é um assunto polêmico e que infelizmente acho que será eterno. Olha, eu acho que fica muito clara, né, a diferença entre a postura do Mané, um jogador da África, preto, preocupado com o país dele, com o povo dele, e sem demagogia, quer dizer, sem fazer publicidade, né? Sabe aquela história do caridade com publicidade é vaidade, né? Não é isso, não é o caso do Mané. E na comparação com outras pessoas. Por exemplo, se a gente for comparar aqui com o pessoal do Brasil, pessoal de jogadores, né? É raro você encontrar gente que se comporte dessa maneira, né? Eu não sei o que vocês acham, mas esse comportamento do Mané, na minha cabeça, ele é exemplar, quer dizer, é uma coisa que devia ser seguida, e eu acho que ela não tem a devida publicidade, sabia? Eu acho que as pessoas, a imprensa, fala daquilo no dia em que é descoberto, ou no dia em que alguém fala para o papai, depois some, ninguém fala mais nada. E o cara continua ajudando o povo dele. Primeiro, é importante a gente entender que o Lineker, que é praticamente um deus na Inglaterra, um jogador respeitadíssimo, com uma história espetacular, vestindo principalmente a camiseta da Inglaterra, fez uma crítica justamente à questão da entrada dos imigrantes e das medidas previstas pelo governo britânico. E até curioso, porque eu vi hoje uma matéria dizendo que eles estão com falta de mão de obra especializada e não especializada, né? Porque foram inventar aquela história do Brexit e tal. E a gente nota, primeiro, a diferença de engajamento, né? O jogador brasileiro, salvo raras e honrosas exceções, ele continua achando que o mundo além do futebol não existe. E, normalmente, muitos deles, quando querem botar o pé fora do gramado, das 4 linhas, acaba fazendo bobagem, acaba se juntando a ideais e a posturas totalmente condenáveis. Então, ninguém está querendo, não estou defendendo que todo jogador tenha que ter trabalho filantrópico, etc. Mas o que a gente nota no Brasil é que muitos dos jogadores, eles parecem que, ao deixar a realidade deles e partir para um mundo de riqueza, de glamour, etc., eles se esquecem de tudo aquilo que eles viveram e meio que cortam o cordão umbilical. Franguinho em alto e bom som. Fala Tonico Duarte. Um dos prodígios de Jair Bolsonaro foi ter transformado um cisne branco em mula. Vou explicar melhor. Estava o almirante de esquadra Bento Albuquerque posto em sossego, quando foi incumbido de trazer uma muamba da Arábia Saudita. Uma muamba valiosa,
diamantes que, segundo ele, eram para a primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Pois é, diamantes de 16 milhões de reais. Isso daí, ela nem sabe andar de salto alto direito, vai saber usar diamante de 16 milhões de reais. Usando sua fantástica imaginação, o almirante já deu trocentas versões para o caso. Nenhuma delas fecha. O que fecha é o desprezo que Bolsonaro tem pelas Forças Armadas. O pé na bunda que ele levou do Exército ainda dói. Eu acho que o Bolsonaro, nesse momento, ele precisa de duas coisas. Um bom advogado e um bom psicanalista. Posso recomendar os dois, somente se me der aquele par de brincos de diamante. Vou contar duas histórias da Mara Couto, que nos deixou essa semana numa dessas sacanagens divinas. Pois é, o Ricardinho, faz muitos anos, foi no século passado essa história, foi dar uma palestra na Faculdade de Comunicação de Santos, onde eu estudei. Aí, o Ricardo é como o galho em dia de enxurrada, ele vai parando e vai se enrolando e proseando. Bom, ficou tarde para o jantar que nós tínhamos combinado para depois da palestra. Então eu tive uma ideia. Vamos jantar na Boca, no Chave de Ouro, um restaurante tradicionalíssimo de Santos, só que fica na zona. Bom, lá fomos nós. No meio do Transetê foi um jantar divertidíssimo, porque tanto a Mara quanto o Ricardinho sempre falaram disso quando me encontravam. História 2. A Mara ligou para Mariana, repórter, Mariana Couto, e falou para ela ir jantar em casa. A Mara nunca fazia isso. Mas vem jantar em casa, minha filha, você vai gostar. E mais não disse. A Mara pegou e foi. Tinham 2 convidados. Um deles era da casa, o Frei Beto. O outro, que jantou junto com a Mariana aquela noite, era o Chico Buarque. É isso. A Canja do Franguinho. Aqui, a boa música tem vez. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. A última volta do ponteiro. O mundo do futebol foi abalroado aí por uma notícia que não tem nada a ver com futebol, que é a história do Gustavo Scarpa, que se sentiu lesado pelo colega William Bigode. Os dois jogaram no Palmeiras, vocês que acompanham aí bem o futebol paulista vão lembrar, e o Scarpa acusa o William de lográ-lo, enganá-lo, porque o William teria apresentado ao Scarpa uma empresa de investimento que aloca recursos de investidores para investir em criptomoedas. O Scarpa, conduzido pelo William, que apresentou esse investimento a ele, essa empresa a ele, confiando
amigo, né, dele, confiando no amigo, investiu, segundo ele, 6 milhões de reais. E que também, segundo ele, é quase todo o seu patrimônio. E essa empresa está ainda em investigação, é um imbróglio total, deu no Fantástico, está em todos os jornais, inclusive jornais de economia, porque criptomoeda é um ativo importante hoje em dia, né? Mas, gente, tem que ter cuidado, né? Como qualquer investimento, tem que ter cuidado. Enfim, o Scarpa se deslesado pelo amigo William, que apresentou para ele uma empresa que, segundo o Scarpa, acabou roubando o dinheiro dele. Porque ele tentou resgatar esse dinheiro e a empresa ficou enrolando e não devolveu. 6 milhões de reais não é pouco. Mesmo para quem está jogando no futebol inglês hoje em dia. Então, tá esse imbróglio, não se sabe o que vai acontecer, os dois têm advogado, o William se diz também vítima dessa empresa, então, advogados conversando aí um com o outro, mas vale uma dica, né, gente? Você vai investir, você não investe quase todo o seu patrimônio numa coisa só, porque a chance de pode dar muito certo e pode dar um ruim federal e você perder tudo. E criptomoeda, vale essa outra dica também, é um ativo muito volátil. Sobe e desce com uma intensidade louca, assim, é uma montanha-russa. Então, assim, para você investir em qualquer coisa, informe-se, conheça a corretora que você está procurando para investir seu dinheiro, seu patrimônio que você suou para ganhar. Então, sabe, informação importantíssima nessas horas. Veja se a empresa tem registro na CVM, se o Banco Central sabe dessa empresa, enfim. Proteja-se e não jogue todo o seu dinheiro no mesmo lugar, não sei que seja poupança, que aí não tem erro, né? Vamos lá. Essa semana, o William Bigode ligou aqui pro Franguinho querendo ser patrocinador do Franguinho. Aí eu pensei, falei, não, acho melhor não. Homem de bigode, nem o diabo pode. Sujar as mãos. Mas se pagasse adiantado, a gente aceitava, né, Tony? A vida do William Bigode é a Marcinha. Marcinha, fala aí. Não, eu concordo com o Quartarolo. Se pagar adiantado, a gente pode até pensar em fazer negócio, né? Gente, pois é, esse assunto que não tem nada a ver com futebol invadiu o futebol esses últimos dias aí, foi até para o Fantástico, está nos principais jornais de economia do país, porque o Scarpa se sentiu lesado, né, ao ser apresentado para uma empresa que prometeu 5%, só rindo, né? 5% de ganho por mês numa operação que envolve criptomoeda. E assim, gente, não é pelo fato dele ser jogador de futebol, várias pessoas já caíram nisso, né? Não, pessoas que não são jogadores de futebol. E ele fala nos áudios, que eu acompanhei a matéria do Fantástico, ele fala nos áudios, eu tô me sentindo um burro. Qualquer pessoa que vai investir esse tamanho de dinheiro, você tem que saber o que você está fazendo, com quem você está negociando, que tipo de ativo é esse. É um ativo volátil? No caso de criptomoedas, sim, é super volátil, sobe e desce, sem parar o tempo inteiro. E a negociação de criptomoedas não para. É o sem parar, é sem parar. Então, assim, você tem que estar muito seguro para fazer esse investimento. E você vai investir quase todo o seu patrimônio? Não, baby. Sorry dizer isso aqui no Franguinho, mas sim, você é burro. Tem uma frase famosa que dizem ninguém, né, Dini? Tem uma frase famosa que dizem que é do Bezerra da Silva, que é enquanto o otário viver, malandro não morre de fome. Então, é mesmo. Ai, que maravilhoso! É mesmo. Boa. Bom, agora, o que me espanta, Luigi, desculpa, pode falar, que a gente tinha falado antes até. O que me espanta é a quantidade de grana, né, Luiz? Quer dizer, a gente está falando de uma coisa, todo mundo com problema, tal, não sei o quê, como é que eu vou pagar essa conta, onde é que eu vou buscar mais dinheiro, e aí o cara vem com, perdi 6 milhões de reais, perdi 6 milhões, né? Quer dizer, então ele tem mais, né? Esse dinheiro foi aplicado e ele perdeu 6 milhões. É um negócio maluco, que acho que é uma matéria importante essa. De onde vem tanto dinheiro no mundo do futebol?
E aí depois eu ouço assim, não, mas espera aí, futebol é uma profissão como outra qualquer, digna. Não, pode ser digna, com certeza, mas a profissão do lixeiro é digna. Agora, essa grana, meu amigo, não pode ser entendida como uma coisa normal, como qualquer outra profissão, pelo amor de Deus. Não, e eles dizem assim, ele tem que ganhar bem, porque a gente tem uma carreira muito curta. Tudo bem, mas o cara não morre quando para de jogar futebol, pelo que eu saiba, né? Então, pelo amor de Deus. Agora, que ganhou, mercê do seu talento, e a gente estava até conversando aí, o Gini, a Márcia, o Tonico e você, né, Eli? É porque são jogadores que não são jogadores de... Sabe? São jogadores que, assim que parar com o futebol, serão importantes, mas não serão lembrados. Me lembra a história que você falou, Márcio, do Milton Cruz. Vocês conhecem a história do Milton Cruz e o Boi Gordo. Pegou todo o dinheiro e botou no famoso Boi Gordo, que era só virtual, não tinha boi, né? Não tinha fazenda, não tinha nada. Perdeu tudo. Aí ele teve uma chance de se recuperar. O Oscar foi trabalhar na Arábia Saudita e, na época, pediu para o presidente de São Paulo se podia levar o Milton Cruz por 6 meses. E era muito dinheiro, tudo em dólar na época. Aí o presidente falou assim, faz o seguinte, pode ir, você pega seu dinheiro, ganha um pouquinho mais, que você perdeu muito, e você recomeça a sua vida financeira. O Milton ficou feliz, voltou. Voltou aqui e aplicou no Banco Santos. Quer dizer, quebrou de novo. E aí, o cara mal orientado, pô. Daí ele pegou uns dólarzinhos para nós, não seria muito, e guardou no sótão da sogra dele. Né? Os ratos comeram os dólares. Quer dizer, quem quiser um bom investimento, fala com o Milton Cruz. Se bobear, ele tem ação da Americanas, hein? Deve ter. Deve ter aquele GBUX, aquela coisa toda. Como eu falei, foi legal o franguinho de hoje, né, gente? Então, você que assistiu e que gosta de assistir, dê seu like e a semana que vem a gente volta. Um abraço de todos os frangueiros. Tchau, gente. Tchau, até a pessoal. próxima. Tchau. Até a próxima. Até o próximo frango. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.